em Angola, digamos, não existe um sistema econômico. Porque quando você repara que há uma greve, durante uma greve de funcionários públicos, durante quase um mês, e não tem efeito econômico, e neste momento estamos há 3 dias sem trabalhar, e ninguém está a fazer uma avaliação dos prejuízos econômicos. Quer dizer que simplesmente não existe um sistema que funcione. O FMI, eu sou daquelas pessoas que não acreditam no FMI, sou contra o FMI, acho que é uma organização completamente inútil, como o Banco Mundial, né? Sobretudo no contexto dos países como o nosso, que não precisa nem do FMI, nem precisam do Banco Mundial, que são instituições que foram criadas para um contexto histórico próprio, para tempo limitado. Okay. Essas instituições foram criadas para intervir em situações de emergência em tempo limitado. O FMI, nos últimos 30 anos, só criou falência. O FMI faliu Portugal. Quer dizer, quando o FMI esteve em Portugal, aumentou o tamanho do governo e prejuízos para o povo português. Portugal teve que se desfazer daquela brincadeira. O FMI foi para a Grécia, faliu a Grécia. O FMI foi para a Argentina, faliu a Argentina. E depois o FMI chegou em Angola. O FMI, tanto o FMI e o Banco Mundial, situam-se naqueles organismos que hoje, portanto, na ciência política se chamam, caracterizam a chamada pós-democracia, em que você tem um governo de fachada, mas quem governa é uma organização internacional. Portanto, o FMI é um organismo inútil para Angola. Vamos partir desse princípio, completamente inútil. Como é inútil porque nós não temos. Você vai pedir assessoria para uma coisa que você sabe que precisa. Mas, Mas você Frei Angalo, tem que ter um sistema que está a funcionar. Frei Angalo, há aqui um elemento que se coloca quando nós tivemos que fazer qualquer análise, é avaliarmos a prestação da nossa equipe económica através dos resultados, não dos relatórios. A nossa economia hoje é caracterizada por vamos lá, há quem diga que somos uma espécie de um caminhão numa velocidade regressiva, aqui usando uma linguagem carreto 18. Não há capacidade de controlar o preço da moeda. O Kwanza hoje é das moedas com menos prestígio a nível mundial. Se olharmos para a nossa inflação, que É é mundial, não é preciso ser mundial, regional, não serve para regional, nada. é a moeda, se calhar, aqui é a moeda mais fraca. Aqui na região, até o meticais de Moçambique tem mais valor em relação ao Kwanza. Não há capacidade de controlar a inflação e aquilo que é a estratégia que tem sido, vamos lá, uma canção repetida, a questão da diversificação da economia, que não apresenta indicadores com efeitos práticos na vida das pessoas. O que é que está errado, Frei? Será que o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, que é a figura máxima, e a própria e os próprios indivíduos que passaram nas grandes universidades, têm a noção de que não estão a produzir bons resultados para o país? O que está errado em Angola é o governo, né? Isso todos sabemos. O que está errado é o governo e pronto. Portanto, se trata de um governo improvisado, de pessoas improvisadas, chamadas, portanto, porque é filho do fulano, não por causa das competências. Okay? O que Angola precisa é um projeto, primeiro, vamos dizer, a economia entra no contexto de um projeto de nação. Okay? A economia entra dentro do projeto de nação. E a economia de um país não é uma coisa complicada, porque é preciso ir a uma universidade estudar. Portanto, você só precisa de ver a tua realidade efetiva. Você, portanto, isso se aprende na quinta classe, que você tem que produzir e vender os excedentes, só isto. Agora, se você não produz, não vende, você é fraco. Você é um dependente. O problema de Angola é simplesmente isso. É um país que não produz. Não produz. Não produz, vamos dizer, não cultiva. Por exemplo, a agricultura. Angola é um país fértil de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Quem se desloca como eu, que vai de autocarro de Luanda ao Lubango, você encontra mais matagais que campos cultivados.
Angola já foi, nos anos 70, quase o celeiro de África. Nós temos uma área de Angola, concretamente o município de Chicomba, na província da Huila, que é um dos grandes produtores de milho. Mas para você sair da Huila até o município de Chicomba, a estrada é uma desgraça. Só para dar um exemplo. Você, portanto, para ter uma economia funcional, precisa de ter um sistema bem desenhado. Precisa ter um sistema bem desenhado. E, sobretudo, nós temos que ver que no famoso tempo colonial, né, no tempo colonial, a economia de Angola funcionava. E Angola era um dos maiores fornecedores de café no planeta. O café de Angola era conhecido em qualquer parte do planeta. Ok? E Angola tinha indústrias a funcionar, portanto, por exemplo, falo da minha cidade, Lubango, que eu conheço bem, portanto, depois aí eu acredito que o Manuel José também conhece bem aí, o seu lugar. Tínhamos indústria até 1980, tínhamos indústrias a funcionar, ok? E um dos maiores erros, e aqui vamos voltar um pouquinho no tempo e no espaço, foi que quando se criou a ilusão de ter vencido o colono, porque não houve nenhum colono vencido, em vez de ter a inteligência de buscar capacidade humana para manter as indústrias, passou-se para a estúpida ideia da nacionalização, que é dos modelos comunistas. As nacionalizações foram que deram cabo ao sistema econômico de Angola. Portanto, centrar tudo num partido feito de gente analfabeta. E matou-se a economia do país. Depois não se teve a coragem de parar, dizer, ok, destruímos, agora temos que parar, temos que reconstruir. Vivemos de propaganda. Mas, Vivemos de propaganda. Frei, Angola não tem um sistema econômico. Frei, eu insisto nessa pergunta. Os governantes têm a noção que estão a fracassar, em que nós somos um país com uma economia disfuncional. O que é que nós chamamos de governante em Angola? O problema é esse. O que é que nós chamamos de governante? Nessa altura temos o ministro para a coordenação econômica, temos o ministro das finanças, temos o ministro do planeamento. A ministra das finanças é aquela que devia sair já, devia se demitir, se tivesse um pouquinho de dignidade. O Massano Júnior é outro brincalhão que também devia se demitir se tivesse consciência dos fracassos que foi somado durante a carreira. Portanto, qual é a consciência que nós queremos que eles tenham, se não têm sequer consciência dos fracassos que somam, dos danos que criam à economia do país. Por exemplo, a ministra das Finanças, depois desse escândalo da AGT, se tivesse um mínimo de consciência pessoal, devia se demitir. Se não tem honra de ver os danos que criou e dizer, eu falhei, saio, o que consciência, o que vamos esperar dela em termos de estratégia econômica? Não tem. Está numa bolha da corrupção e está aí a aguentar. Pediu desculpas no Parlamento e ainda foi ovacionada por isso. Isso é verdade, esse detalhe que o Manuel José está a trazer aqui. Ok. O contribuinte, aquelas empresas e pessoas que foram forçados a contribuir. Okay. Os ladrões praticamente estão protegidos. Pessoas que roubaram milhões e milhões, que podem ficar 2, 3 anos na cadeia. Okay. Quando saírem, continuam com os milhões, não devolveram nada. Tá? Então você... Ou seja, o nosso diagnóstico é muito reservado. Se fôssemos um doente, estaríamos na unidade de cuidados intensivos. Permita-me só dizer isso. Portanto, eu acredito que o Dr. Rui Verde, que vê as coisas na perspectiva científica, eu aqui vejo muito na perspectiva filosófica e coisa. Portanto, um país é como um organismo. Um organismo, portanto, um organismo feito de vários sistemas. Tem que ter o sistema econômico, tem o sistema sanitário, tem o sistema acadêmico. Portanto, um sistema é feito de diversos componentes. Portanto, nós chamamos sistema a um conjunto de componentes que trabalham para um objetivo comum. Então, se um elemento do sistema não funciona, e aqui existe uma teoria de gestão chamada teoria das restrições,
a chamada teoria das restrições, que é muito simples. Que se na cadeia de produção, um item não funciona, você tem toda a cadeia que não funciona. Enquanto você não resolver aquele item, é como você ter o cordão arrebentado. Não precisa, para você não poder utilizar a bicicleta, não precisa ter destruída toda a corrente. Basta um nó da corrente que não está, você não pode usar a bicicleta. É mais ou menos o nosso sistema, o sistema de Angola. Portanto, você tem muitos setores do mesmo sistema disfuncionais, o sistema não funciona.